Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu lar. Glória a Deus por você. Estamos aqui novamente para estar lendo mais dois capítulos da palavra, né? Então, hoje a gente vai estar lendo o capítulo 17 e o 18. A gente vai estar dando continuidade na questão do filho de Davi, Absalão, né? Então, a gente vai ver que ele está querendo encabeçar e querendo ser rei aí a toda custa, né? E vamos ver o desfecho desta história aí, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos dando uma olhada no capítulo 17. Vamos ver o que fala aí. Aitoófel disse a Absalão: Permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel, né? Então, é para nós entender aí o próprio filho querendo matar o pai, né? Entretanto, Absalão disse: Chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitoófel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: O conselho que Aitoófel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros. Estão furiosos como uma ursa selvagem, da qual roubaram seus filhos. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se algum dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado corajoso, como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali nem sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitoófel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitoófel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Adoc e Abiatar o conselho que Aitoófel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhe tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi: Não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimás estavam em Rógel, e uma serva os informou regularmente, pois não podiam arriscar-se e serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. E eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço,
Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: Onde estão Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: Eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram seus servos sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitoófel dera contra ele, e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitoófel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter, um israelita que havia possuído Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Raba, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, do Lobedebar, e o gileadita Barjali, de Rogelim, trouxeram a Davi e os seus exércitos camas, bacias e utensílios de cerâmicas, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijos, de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto, né? Então, dá para entender que Davi aí estava no meio de um deserto, né? E o próprio filho dele, Absalão, estava atrás dele querendo matá-lo, né? No capítulo 18, Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Farei o que achares melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidade de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe e a Abissai e a Itai: Por amor a mim, trate bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu esta ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando seu número de mortos a 20.000. A batalha se espalhou-se por toda aquela região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe.
acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você ouviu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Absai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele. E tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa, né? Então dá para a gente entender que foi esse o preço que Absalão pagou ali, né, por ter conspirado contra o pai dele, né? Os próprios soldados ali de Davi acabaram matando ele, mesmo contra a ordem de Davi, né? A gente entende que Davi falou para não matá-lo, né? Tratar bem Absalão. E Joabe ali e os seus soldados acabaram executando ele, né? Quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia do que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então o sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Aimás, filho de Zadok. É um homem bom, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado, esperando.
e Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, que me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho meu, né? Então, Davi ficou profundamente ali, né, triste pela morte do jovem Absalão, né? Então, por mais que o jovem ali Absalão estava conspirando contra ele, ele não queria que matasse, né, e que morresse, né, daquela forma que aconteceu, né? Mas é o relato aí que aconteceu entre um dos filhos, né, de Davi, né, esse Absalão, né? Mas estamos aí, essa aí era a leitura de hoje. Deus abençoe vocês que estão acompanhando. Graças a Deus pela sua vida e que o nosso Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!